Olá, dentro desta série, respondendo as perguntas, uma outra pergunta que acho que foi a campeã entre todas que chegaram até o pessoal do Entendendo Obesidade. Quem pode operar? Existe uma regulamentação, eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas aulas e nas conversas que a gente tem às vezes, que não existe uma área da medicina onde existe tanta regulamentação como a cirurgia bariátrica metabólica. E o Conselho Federal de Medicina ele diz claramente que quem pode operar são aquelas pessoas que têm alguns critérios que foram definidos. O primeiro critério desse é em relação ao seu peso e sua altura. É uma coisa chamada Índice de Massa Corporal ou IMC. Essa é uma palavra que hoje está todo lugar, ouve-se falar, porque o IMC. O que é o IMC? Eu pego o peso de uma pessoa e divido por duas vezes a sua altura. Se essa conta, vamos supor que a pessoa tenha lá 100 quilos e ela tenha, sei lá, 1,60 m. Se eu fizer 100 quilos por 1,60 m, deve dar alguma coisa em torno de 40, 30 e pouco tal. Eu fiz a conta, meu peso dividido por duas vezes a minha altura. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer então. Já fiz medicina porque matemática nunca foi meu forte. Então, 100 quilos dividido por 1,60 m, dividido por 1,60 m. Aquilo que eu falei, 39 e pouquinho, quase 40. Então, meu MC deu 39. Eu poderia operar com o MC 39? Poderia, se eu tivesse alguma de aproximadamente 20 e poucas doenças, acho que 21 doenças que causariam uma obesidade mórbida. Então lá vamos entender. Acho que não ficou muito claro isso, vamos ficar um pouco mais fácil. Se essa minha conta desse aqui, se eu tivesse 104 quilos, daria 40 aquela conta que eu fiz para você. Então vamos lá, 104 quilos dividido por 1,6, que é 1,60 m, dividido por 1,6, que é 1,60 m. 40. Então tá. Com 40, eu tenho total indicação de operar, ou seja, o meu IMC é 40 ou mais, 40, 40,5, 41, 48, 52, 53, a minha conta deu 40, eu posso operar, porque eu tenho um IMC de obesidade mórbida. Agora vamos lembrar daquele peso anterior que a gente falou, então eram 100 quilos dividido por 1,6, dividido por 1,6 que dava os 39, lembra? Com 39, eu só posso operar se eu tiver uma daquelas 20 doenças que eu falei para vocês. E aí são doenças do coração, são umas 4 ou 5. A apneia do sono é aquela coisa quando a pessoa dorme, ela ronca, tem aquele ronco, parece que ela vai faltar o ar. É o diabetes tipo 2, não o tipo 1, que a gente nasce diabético, é o que a gente chamou de diabesidade, que é um diabetes que aparece depois com o tempo e muitas vezes relacionado ao excesso de peso. São os problemas de hérnia de disco, problemas de joelho, problemas de quadril, problemas de tornozelo. São os problemas de gordura do fígado, são problemas de refluxo, ou seja, são 20 e poucas doenças. Se eu tiver, aquela minha conta do peso e da altura der entre 35 e 40 e eu tiver algumas dessas doenças, eu também tenho indicação de operar. Aí eu me torno um obeso mórbido também. Se eu tiver entre 35 e 40 e não tiver nenhuma dessas doenças, eu não sou considerado um obeso, então, portanto, eu não tenho indicação de operar. Leis são para ser cumpridas, eu acho que nós temos que discutir um pouco mais essa história do 35 ao 40. Será que eu preciso esperar eu estar doente para que eu possa ter o tratamento? Não sei, nós precisamos estudar mais, é preciso que se faça. Mas hoje o que vale é isso. 35 a 40, tenho doenças, posso operar. Não tenho, não posso operar. E abaixo de 35, até o presente momento, a gente não poderia legalmente operar esses pacientes, tá? Então essa é a indicação relacionada ao IMC. Dentre essas pessoas com IMC acima de 40, ou pessoas entre 35 e 40 com doenças, eu tenho que começar a excluir algumas pessoas. Primeiro, eu preciso que o paciente tenha um entendimento do que vai acontecer com ele. Que ele conheça os riscos e os benefícios da operação. Que ele tenha discernimento de saber
que ele vai ter que mudar de vida, que ele vai ter que ter um acompanhamento nutricional, psicológico, atividade física, ou seja, que existirá uma mudança de vida, que a cirurgia não é uma maquininha mágica que eu vou colocar na barriga dele e pronto. Então é preciso que o paciente tenha esse entendimento e que ele queira e que deseje fervorosamente, essa é a frase de um cirurgião antigo que um amigo querido da Espanha, doutor Aniceto Baltazar, que ele dizia que o paciente precisa desejar fervorosamente essa mudança de vida. E é importante que a gente tenha isso, porque às vezes no consultório a gente se depara com um jovem, com seus 17, 18 anos, e que às vezes ele está ali porque o pai falou que ele tem que operar, ou que a mãe falou que ele tem que operar, ou que a namorada falou que ele tem que operar, mas na realidade ele não está muito ciente que ele quer operar. Então nessa hora nós temos que parar um pouquinho e perguntar, realmente você quer operar, você quer esse tratamento, ou você está aqui porque te disseram para vir, você está aqui porque a sua família está te pressionando? Então não adianta a gente ter, a pessoa precisa desejar, como disse fervorosamente, a operação. Então é primeiro que tenha esse entendimento e que tenha esse desejo de operar. Depois vamos saber se essa pessoa tem algum problema social, vamos dizer assim, se essa pessoa abusa do álcool, se essa pessoa é um drogadito que tem problemas de drogas, que obviamente vão interferir muito no procedimento, tanto durante a cirurgia como também no após a cirurgia. Precisamos saber se essa pessoa reúne condições clínicas para ser operado. Porque a cirurgia de obesidade, a cirurgia bariátrica metabólica, não é uma cirurgia de urgência, como uma úlcera perfurada, como uma apendicite, que eu preciso operar imediatamente. Eu preciso operar esse paciente de uma maneira em que eu vou oferecer para ele mais saúde e mais qualidade de vida. Então eu preciso ver se esse paciente tem as condições clínicas aceitáveis para ser operado. Eu não posso pegar um paciente que está muito grave, que tem uma descompensação cardíaca, que tem um problema respiratório grave, que esse paciente obviamente vai ter problemas durante a cirurgia, não problemas da cirurgia, mas problemas da anestesia, problemas da recuperação pós-operatória. Então às vezes eu preciso preparar esse doente para operar. Então nós podemos dividir entre contraindicações absolutas, contraindicações relativas e aquelas pessoas que vão poder ser operadas. As contraindicações absolutas é aquilo que eu disse, pessoas que não têm a capacidade de compreender riscos, benefícios e mudança de vida. Pessoas que têm problemas de drogas e álcool e que não entendam e que não queiram modificar a sua vida e que não entendam. Na minha opinião, essa é uma contraindicação. As contraindicações relativas são pessoas que às vezes não estão naquele momento preparadas para a cirurgia, ou quando você passa para elas de uma maneira realística o que é exatamente a cirurgia, o que é a função do médico, o que é a função da equipe disciplinar, o que é a função do paciente, muitas pessoas falam, peraí, mas eu tenho que fazer isso, eu vou ter que comer direito depois, eu quero operar para ter que fazer tudo o que eu quero. Isso não existe. Milagre não existe. Existe, mas ela não é outro departamento, é com Deus, não é com nós aqui, esses terráqueos normais que nós somos. É preciso que a gente entenda um pouco isso, que a cirurgia, como eu sempre digo, ela exige mudança de comportamento. Então, provavelmente essa pessoa precisa ser preparada. Provavelmente eu posso fazer uma cirurgia numa pessoa que está num momento emocional que não está bom, ela está passando por um problema grave de trabalho, um problema grave de relacionamento, um problema grave ou seja, no seu dia a dia normal, e nesse mesmo momento eu coloco uma cirurgia onde ela vai precisar estar focada nessas pequenas mudanças. Então essa também seria uma contraindicação relativa. Eu preciso pegar um momento que essa pessoa esteja não com os exames, somente com os exames normais, com o físico normal, mas também com a alma normal, que ela é num momento mais adequado e que ela se encontre mais preparada para aquilo. Então, vamos dizer assim, contraindicações absolutas, aquelas que eu disse em relação a drogas, álcool e compreensão do procedimento, e as relativas, aquelas que durante um tempo eu preciso preparar mais. Às vezes, durante a avaliação psicológica ou psiquiátrica, os nossos profissionais da saúde mental dizem, olha, esse paciente precisa de mais tempo para ser preparado. E esse tempo não pode dizer que é 1 mês, 2 meses, 6 meses. É preciso que tenha o tempo dele, o tempo do paciente, e que o profissional da equipe disciplinar que está cuidando, ou psiquiatra ou psicólogo, que diga qual é o exato momento que essa pessoa possa ser operada. A gente sabe que quando a pessoa decide operar, ela quer operar ontem, mas cabe a nós aqui mostrar para a pessoa que às vezes ela esperar um pouco e operar no momento mais adequado da vida dela, obviamente os resultados podem ser muito, muito melhores. É preciso também que essa pessoa entenda
as mudanças alimentares que vão acontecer e que de repente vai falar, doutor, mas eu quero operar porque daqui a 30 dias eu tenho uma viagem que eu vou ficar 30 dias fora. Então, provavelmente não é um momento adequado para essa pessoa operar se essa viagem vai causar uma mudança muito grave dos seus hábitos. Então, essas contraindicações relativas, elas são contornáveis, porque são relativas e depende muito de cada caso. E nas demais situações, aqueles pacientes que têm a sua indicação, vamos dizer assim, legal, que atinjam aquele IMC de 40 ou 35, que estejam liberados pela equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinologistas, cardiologistas, ou seja, toda a equipe que trabalha nesse grupo multifatorial, esse é o momento dele operar. Se ele vai operar com um mês, com 60 dias ou com 90, o que vai dizer isso são esse grupo de pessoas que vão dizer o melhor momento dele ser operado. E pode ser que esse melhor momento também possa ser de 1 ano, possa ser de 2 anos, ou que possa nunca acontecer, porque esse grupo de profissionais discutiram, ponderaram e viram que aquele tratamento não vai ter benefício para aquela pessoa. Então, as indicações e contraindicações basicamente são essas. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês mais ou menos o que a gente tem hoje em dia entre o que é a preparação do paciente e quais são os seus comprometimentos a todos os níveis. Seja o nível de autorização das seguradoras, seja o nível de você ter o ok da sua equipe multidisciplinar. Um abraço, continue mandando suas sugestões e sempre que possível a gente vai estar aqui com vocês, tentando responder um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre essa apaixonante área de atuação da medicina, que é a cirurgia bariátrica e metabólica, onde um grupo de pessoas elas estão voltadas a cada dia mais tentar mostrar um caminho no tratamento dessa doença tão grave que é a obesidade e que hoje, não na minha opinião, mas na opinião de todas as autoridades de saúde pública, é o grande mal desse século. Um abraço para vocês.